Meus queridos, quero convidá-los para mais uma vez abrirmos a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 5. Vamos ler a partir do verso de número 6 até o verso de número 11. Romanos capítulo 5, do verso 6 ao verso 11. Romanos capítulo 5, do verso 6 ao 11, que nos diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, te somos gratos, ó Pai, pela oportunidade que temos de mais uma vez abrir a tua palavra, ler. Muito obrigado, Senhor, por esse grande privilégio. Sabemos que há muitos cristãos espalhados pela face da terra que gostariam, Senhor, de ter nas mãos as Sagradas Escrituras, mas são proibidos de possuírem a Bíblia. Ó Deus, muito obrigado porque aqui podemos não apenas tê-la em nossas mãos, como também abri-la, ler de forma pública e juntos também de maneira comunitária estudarmos a Tua Palavra. Rogamos que o Senhor nesta noite possa estar abençoando, Senhor, todos aqueles que vão ouvir a Tua Palavra, aqueles que vão ouvir que ainda não te servem, que possam ser alcançados pela Tua graça e misericórdia, e que o Teu povo, Senhor, seja edificado pela Tua verdade. Ser com a minha vida também, Senhor, eu te peço que eu possa tão somente falar aquilo que é pertinente à Tua Palavra, que eu possa pregar de forma fiel aquilo que o Senhor mesmo escreveu aqui nas Sagradas Escrituras, que a interpretação seja de forma clara, fiel, e que seja, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Assim eu te peço, assim eu te rogo, no nome de Jesus. Amém. Queridos, muitas vezes nós queremos medir o amor de Deus por nós com base nas bênçãos temporais desta vida. Às vezes, porque Deus não nos dá aquilo que nós tanto sonhamos, seja um bem material, seja uma aprovação em um concurso, seja um casamento, seja por uma situação de saúde boa. Nós, muitas vezes, medimos o amor de Deus com base nessas bênçãos temporais. Nós olhamos para as outras pessoas que possuem tais bênçãos e olhamos para nossas vidas e não enxergamos essas bênçãos, e a partir disso temos essa atitude de medir o amor de Deus, de acreditarmos que Deus não nos ama como Ele ama as outras pessoas, os outros irmãos em Cristo. Mas, queridos, hoje nós vamos ver qual deve ser a nossa base para entendermos o amor de Deus por nós. Qual é a maior prova deste amor de Deus pelas nossas vidas? É
esta prova que nós devemos ter em mente sempre que formos tentados a querer medir o amor de Deus com base nas bênçãos temporais desta vida. É esta prova que a palavra de Deus nos dá para que nós nos agarremos a ela e sempre que necessário for, venhamos a recorrer a esta prova, lembrando-nos do grande amor que Deus tem por nós, do que Ele foi capaz de fazer por nós, de como Ele demonstrou de uma maneira inigualável o seu amor por nossas vidas. Então, queridos, estamos estudando já há alguns domingos o capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e como nós temos visto até aqui, Paulo ele vem tratando a respeito das bênçãos decorrentes da justificação pela fé. Nós já tivemos a oportunidade de estudarmos cerca de 4 bênçãos que são frutos da justificação, que são consequência da justificação e que hoje nós desfrutamos pela graça de Deus. A primeira bênção que nós vimos aqui, apenas relembrando rapidamente, é a paz com Deus. Paulo começou o capítulo 5 falando: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, nós antes não tínhamos este relacionamento apaziguado com Deus. Estávamos no estado de pecado, rebeldia e inimizade para com Deus. Hoje, nós temos a nossa consciência tranquila de que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento com base no sacrifício de Cristo, portanto, um relacionamento de paz, de amor, de comunhão. Nós não temos mais que viver como vivíamos antes, angustiados, fugindo de Deus, com medo do juízo eterno, porque de fato agora nós fomos reconciliados com Deus, nós temos o nosso relacionamento apaziguado com Deus. Então a primeira bênção que vimos é a paz com Deus. A segunda bênção é o acesso a Deus. Lembra que Paulo vai justamente mencionar aqui, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Ou seja, a segunda bênção advinda da justificação é o acesso à presença de Deus por meio da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele abriu o caminho para Deus, ele abriu a porta para Deus. E nós sabemos, meus queridos, que é com base neste mediador que agora nós podemos ter acesso à presença de Deus, acesso ao trono da graça de Deus, seja na nossa casa, seja aqui em comunidade, cultuando a Deus, nós adentramos a presença de Deus. Mas uma terceira bênção que nós também mencionamos aqui, que o apóstolo Paulo vai fazer referência, é que nós temos a esperança da glória de Deus. Vimos aqui que Paulo disse: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós nos gloriamos, nós nos alegramos na glória de Deus. Nos alegramos no fato de que a glória de Deus há de ser revelada quando o Senhor Jesus Cristo voltar, quando Ele vier nas nuvens, quando todo olho o verá. E nós também, de acordo com aquilo que estamos estudando no domingo pela manhã, nós também receberemos um corpo glorificado, nós também partilharemos dessa glória de Deus. E assim, meus queridos, temos esta grande esperança. É com base nessa esperança que nós vivemos aqui neste mundo, aguardando o retorno do nosso Senhor, aguardando o dia em que seremos completamente livres do pecado e das limitações e das consequências do pecado em nosso corpo. Essa é a nossa esperança que nós tanto aguardamos. Mas uma quarta bênção que nós vimos aqui, resultante da justificação, é que por causa da justificação, hoje nós podemos nos alegrar nas tribulações. Vimos que Paulo disse aqui, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ou seja, aqueles que foram justificados pela fé em Jesus Cristo, eles passam a enxergar a tribulação não como
uma forma de Deus castigá-los, porque Deus tem prazer em puni-los. Muito pelo contrário, eles são capazes de olhar para as tribulações, entendendo que é o tratar de Deus na vida deles. Por meio das tribulações, eles serão trabalhados por Deus. É por meio das tribulações que eles vão aprender a perseverança, que eles vão também aprender a ter experiência e esperança. Então, queridos, nós tivemos a oportunidade de ver aqui o apóstolo Paulo tratando a respeito dessas bênçãos que são resultantes da justificação pela fé. E é interessante a maneira como Paulo vai concluir aqui no verso 5, quando ele diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Ou seja, a ideia aqui é aquela que nós vimos anteriormente. Eu tenho a confiança em Deus, eu tenho de fato fé em Deus, eu espero nas promessas de Deus, mas quando eu passo pelas tribulações, a minha vida ela é sacudida. E aí eu, por meio da experiência, por meio da perseverança, eu volto à esperança e me torno mais firme naquilo que eu creio. Passo a confiar mais em Deus, passo a ter mais convicção das promessas de Deus. E tudo isso, Paulo vai dizer, acontece porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, por meio do Espírito Santo. Ou seja, meus queridos, o amor de Deus, ele vai trazer ao meu coração essa certeza de que eu jamais serei envergonhado nas minhas expectativas em relação àquilo que a palavra de Deus me promete. O amor de Deus que é derramado no meu coração, ele de fato é a garantia de que Deus me ama e Ele há de cumprir todas as promessas que Ele me fez na sua palavra. Então, queridos, o texto que nós vamos ver hoje, do verso 6 ao verso de número 11, basicamente o apóstolo Paulo ele vai abrir um grande parêntese, do verso 6 ao verso de número 10. Porque ele acabou de mencionar o amor de Deus que é derramado nos nossos corações aqui no verso 5. Ele agora vai explicar esse amor. Ele gasta esses versículos, como eu disse, é um grande parêntese, onde ele vai explicar o amor de Deus, ele vai mostrar como o amor de Deus se manifestou por nós. E aí no verso 11, ele vai dar a quinta bênção resultante da justificação. Então, queridos, nós vamos ter a oportunidade de ver aqui, e eu gostaria de começar justamente com os irmãos, ressaltando aqui este aspecto importante que o apóstolo Paulo vai tratar, no qual ele vai nos fazer compreender de forma mais clara o amor de Deus por nós, como este amor, ele foi evidenciado na cruz do Senhor Jesus Cristo, como este amor ele foi evidenciado na cruz e nos dá plena segurança da nossa salvação. Este amor, ele nos dá a certeza de que Deus vai cumprir todas as promessas que Ele nos faz em Sua palavra, que nós estamos seguros nas mãos dEle, que nada pode frustrar os planos dEle para nós. E tudo aquilo que Ele nos prometeu, Ele vai fielmente cumprir. Veja aí o verso 6, quando ele diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Veja que Paulo vai começar com essa conjunção explicativa. Por quê? Paulo está aqui fazendo uma referência àquilo que ele tinha acabado de falar no verso 5. Ele falou sobre o amor de Deus. E agora ele vai então explicar este amor, vai mostrar como este amor se manifestou para com as nossas vidas através da cruz do Senhor Jesus Cristo. A prova mais eloquente do amor de Deus para com o seu povo é o fato de ter Cristo morrido por nós na cruz do Calvário. Essa é a maior prova que Deus poderia nos dar. Essa é a maior prova
do amor de Deus por nós. Veja, não são as bênçãos temporais, não é um bom emprego, um bom casamento, uma boa condição financeira, uma boa saúde, não. A maior prova do amor de Deus para comigo, para contigo, é Cristo ter morrido por nós na cruz do Calvário. Agora, eu gostaria de destacar alguns pontos que precisam ser considerados a partir desse versículo de número 6, que mostra como Deus manifestou o seu amor por nós na cruz. Primeiramente, nós podemos observar, queridos, aqui, podemos perceber, de acordo com o texto, que a nossa salvação, ela se deve inteiramente a Deus e ao amor de Deus para conosco. Veja, se você observar, a Bíblia sempre traz esse padrão. É Deus quem toma a iniciativa. A ação é sempre de Deus. Deus é o autor do movimento inicial da salvação. A salvação, ela é fruto do amor de Deus por nós. Foi Ele quem, no devido tempo, enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. Paulo vai dizer: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Veja, essa expressão que Paulo usa aqui, a seu tempo, também poderia ser traduzida como no devido tempo, ou no tempo determinado. Paulo está dizendo que Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo, no tempo escolhido, no tempo devido, no tempo determinado. Ele morreu por nós. Mas que tempo determinado é esse? Veja, essa expressão, ela significa, meus queridos, que lá no passado, antes de Deus ter criado o mundo, antes mesmo de Deus ter criado o próprio tempo, Deus havia planejado a maneira pela qual Ele salvaria pecadores. E Ele fez um planejamento nos mínimos detalhes. Inclusive, Ele já previamente estabeleceu qual seria o lugar, a época em que Ele enviaria o seu Filho para morrer por nós. Então, Deus, Ele não esperou que nós exercitássemos a nossa vontade, nos inclinássemos para Ele, buscássemos a Ele em arrependimento e fé. Ele não esperou, porque Ele sabia que nós não iríamos fazer esse movimento. Como nós já vimos aqui, Paulo dizendo lá no início da carta, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Se dependesse do homem, ele não iria buscar a Deus. Ele não faria esse movimento de ir ao encontro de Deus. Mas veja, Deus antecipadamente planejou tudo. Ele viu que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, completamente incapazes de buscarmos a Ele. Deus então preparou o seu Filho, que voluntariamente aceitou encarnar para poder sofrer, para poder morrer por nós. E a Bíblia vai dizer que Cristo, na plenitude dos tempos, Ele veio nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Isso mostra, queridos, que Deus já havia, de fato, determinado tudo o que haveria de ser feito para a nossa salvação. Ele havia determinado a morte do seu Filho amado, Ele havia determinado o tempo e o local em que Ele nasceria para morrer por nós. Quando a Bíblia fala de a plenitude dos tempos, traz justamente essa ideia de que era o tempo de fato preparado por Deus. E quando nós lemos o contexto que envolve a vinda de Cristo, você vai perceber
que Deus preparou todo o cenário, por exemplo, o cenário religioso. Ele nasceu dentro de uma cultura de pessoas religiosas, de pessoas que tinham nas mãos o Antigo Testamento e as profecias a respeito dele. Ele nasceu num contexto político muito importante, o período em que os romanos reinavam, havia a Pax Romana, haviam as estradas romanas, havia toda uma estrutura que favorecia que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo fosse disseminado, pudesse ser propagado. Havia também um próprio contexto cultural. A cultura grega, ela imperava naquele contexto ali, tanto em Roma como nas demais cidades. E o grego era a língua fluente. E por meio dessa língua comum, o Evangelho também foi sendo disseminado. As cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo em grego. Os Evangelhos. Então veja, é por isso que a palavra de Deus fala a plenitude dos tempos. Deus preparou tudo para a vinda do seu Filho naquele período. E por que é importante, meus queridos, nós ressaltarmos isso? Porque isso, meus queridos, mostra, de fato, o amor de Deus por nós. Isso nos mostra, queridos, que a nossa salvação ela não foi feita de improviso, de qualquer forma. Não, Deus preparou todas as coisas para que o seu Filho, no tempo certo, no tempo determinado, no tempo apropriado, pudesse nascer, realizar o seu ministério entre os homens e morrer na cruz pelo povo que ele escolheu. Então, queridos, é importante nós entendermos, observarmos o amor de Deus sendo demonstrado nessa realidade. Tudo partiu de Deus, com base no seu amor. Mas o segundo que nós podemos também observar aqui, nesse verso 6, é o princípio pelo qual Paulo nos mostra o amor de Deus para conosco. E ele mostra esse princípio pelo fato de Deus ter enviado o seu Filho para morrer por nós, para nos salvar. Isso é algo que fica claro no texto, porque Cristo, quando ainda éramos pecadores, fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Veja, quem foi que Deus enviou para morrer por nós? Quem foi? Cristo Jesus. E quem é Cristo Jesus? O seu Filho unigênito. O seu Filho unigênito. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 9, ele nos ensina essa verdade com outras palavras. Ele diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Deus enviou o seu Filho unigênito. Em Mateus capítulo 21, a partir do verso 33, o Senhor Jesus contou uma parábola que também nos ensina essa verdade. A parábola da vinha. Nessa parábola, queridos, havia um homem que era dono de uma vinha e ele deixou essa vinha sob o cuidado dos seus trabalhadores. E no devido tempo ele então enviou um servo para receber os frutos da vinha. Mas aqueles homens, aqueles trabalhadores disseram: não, nós vamos matar esse servo e então nós podemos ficar com os frutos. E assim eles o fizeram. O dono, por sua vez, enviou outros servos e eles fizeram a mesma coisa. E por fim ele disse assim: não, eu vou enviar o meu filho, porque ao meu filho eles vão respeitar. Porém, queridos, não foi o que aconteceu, não é? Eles também agrediram e mataram o filho. E quando Jesus conta esta parábola, meus queridos, é como se ele estivesse dizendo: eu sou o Filho de Deus. Deus enviou os seus servos no decorrer da história, não é?
os profetas, e vocês mataram esses profetas, mas Deus agora enviou a mim, enviou o seu próprio Filho. Eu sou o Filho de Deus. Era isso que o Senhor Jesus estava mostrando ali naquela parábola. E aqui, meus queridos, nós precisamos destacar: veja o amor de Deus. Observe o amor de Deus. Ele enviou o seu único Filho. É desse modo que Deus nos prova o seu amor. Ele não enviou apenas servos, tais como Moisés, Arão, Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, grandes profetas, mas Ele enviou o seu próprio Filho. Ele enviou aquele que era mais precioso aos seus olhos, aquele a quem Ele mais amava. E veja como diz o apóstolo Paulo: Cristo não apenas veio, como Ele também precisou morrer. Ele não apenas teve que se humilhar, não é, assumindo a forma humana, e de fato foi o que Ele fez. Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou, se humilhou, assumindo a forma humana e sendo humilhado por meio da morte, e a morte de cruz. Uma morte que era reservada para os piores criminosos. Veja o amor de Deus por nós. Cristo, sendo Deus e encarnando, assumindo a forma humana, sendo humilhado, sofrendo, sendo contrariado pelos pecadores, sendo espancado pelos pecadores, sendo crucificado por pecadores, para nos salvar. Você ainda duvida do amor de Deus por você? Que demonstração de amor maior poderíamos nós receber? Mas hoje, quando você olha para as outras pessoas e você as inveja por causa de alguma bênção que ela tem e você não tem, você questiona o amor de Deus, sendo que a maior de todas as bênçãos que um ser humano pode possuir nesta vida, Deus já te deu. Você entende isso? Você poderia ter todas as bênçãos deste mundo, mas se você não tivesse a Cristo Jesus na sua vida como seu Senhor e suficiente Salvador, de nada ia adiantar tudo o que você tem. A Bíblia diz: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Veja, há muitos homens muito ricos neste mundo, mas nenhum deles possui o mundo inteiro. Mas ainda que houvesse, a Bíblia diz: de nada adianta ele ter o mundo inteiro em suas mãos e perder a sua alma. Mas, terceiro, vamos aqui considerar outro ponto importante deste versículo 6, que é o caráter das pessoas pelas quais Cristo morreu. Quem eram esses pelos quais Cristo morreu? Veja só, porque Cristo, quando ainda éramos o quê? Fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Outra maneira, meus queridos, de nós termos uma dimensão, vamos dizer assim, do amor de Deus, possamos perceber a profundidade do amor de Deus, é nós observarmos não apenas o que Deus entregou por nós, mas também quem nós éramos quando Deus entregou o seu Filho na cruz para morrer por nós. Quem nós éramos? Se a obra da salvação fosse feita em favor de pessoas boas, pessoas piedosas, pessoas amorosas, pessoas com justiça, mas não foi. O texto vai mostrar aqui que nós éramos fracos,
éramos ímpios, mais na frente ele vai dizer que éramos pecadores, inimigos de Deus. Essa era a nossa condição. Foi por essas pessoas que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz. Você quer uma prova de amor maior que essa? Éramos fracos, éramos ímpios, éramos pecadores, éramos inimigos de Deus. E apesar de tudo isso, Deus enviou o seu único Filho para este mundo, para sofrer por nós, para morrer por nós, para ser humilhado, envergonhado, submetido a uma morte tão cruel, para que através do seu sangue, nós, pecadores, imerecedores, fôssemos contemplados com a sua salvação. Você já pensou nisso? Esse é o tipo de verdade, queridos, que tem que estar em nossas mentes constantemente, que diariamente nós precisamos retornar a elas. Porque essas verdades, elas fazem toda a diferença no nosso dia a dia, na maneira como nós enxergamos a vida, na maneira como nós encaramos os problemas, encaramos os desafios, as dificuldades. Uma vez que isso já está, de fato, bem gravado em nossos corações, a maneira como nós nos portaremos nesta vida vai ser completamente diferente. E veja que Paulo, ele fala aqui, ele lança o argumento aqui no verso 6, e a partir do verso 7 ele vai ainda destrinchar esse argumento. Veja só, verso 7, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, queridos, aqui nós temos uma prova do caráter único do amor de Deus por nós. Quem faria o que Deus fez? E Paulo, ele aqui é muito bondoso nas suas considerações. Ele diz, olha, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém talvez se anime a morrer. Ou seja, pode ser que por uma pessoa boa, alguém estivesse disposto a morrer em lugar dela. Deus, em contrapartida, demonstrou o seu próprio amor para conosco desta forma maravilhosa, quando nós ainda éramos seus inimigos, quando nós ainda estávamos em rebeldia contra Ele. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Você entregaria o seu filho para morrer por uma pessoa boa? Dificilmente. Dificilmente. E por uma pessoa ruim? E por uma pessoa má? Rebelde? Pecadora? Que vivesse afrontando você, maltratando você, e tivesse nisso o seu prazer? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja, queridos, aqui nós temos essa maravilhosa prova do amor de Deus por nós. E veja, Paulo, ele vai continuar elaborando aqui esse argumento tão poderoso. E uma vez que ele já provou o quão grande foi o amor de Deus por nós, não é?
ao enviar o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos dele. Ele vai então aqui no verso 9 dizer assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, Paulo está afirmando, se Deus, quando nós ainda éramos pecadores, ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para sermos justificados pelo seu sangue, não é? Quanto mais agora, numa nova condição, na condição de amigos de Deus, de filhos de Deus, vocês acham que ele não vai nos salvar da sua ira? Você está entendendo o argumento que Paulo está construindo aqui? Se Deus foi capaz de fazer isso aqui que é mais difícil, você acha que ele vai falhar nisso aqui que... Perdão. Se Deus foi capaz de fazer o maior, você acha que ele vai falhar no menor? O mais improvável era ele não ter nos amado quando nós ainda éramos pecadores. O mais provável era que ele tivesse nos deixado para morrer nos nossos pecados. Mas se naquela época ele enviou o seu Filho para morrer por nós, quanto mais agora que nós somos seus filhos, que nós agora temos o seu Espírito, que nós agora carregamos o seu nome, que nós agora fazemos parte da sua igreja. Você acha que Deus não vai nos salvar da ira? Você acha que Deus não vai cumprir as promessas que ele tem feito em sua palavra para nós? Você acha que nós não podemos esperar com alegria, com regozijo e felicidade a volta do Senhor Jesus Cristo? Você acha que ele vai falhar na sua promessa para conosco? É óbvio que não, meus queridos. É óbvio que não. Tendo em vista aquilo que Deus já fez por nós, ele nos amou ao ponto de entregar o seu único filho para morrer por nós. Quanto mais agora ele também não há de nos salvar da sua ira. Ele já fez o maior, ele já fez o mais grandioso, vamos dizer assim. Ele já tomou a decisão fundamental de nos salvar, e para isso ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Você acha que agora ele vai mudar de ideia? A decisão de Deus, o Pai, de nos justificar em Cristo Jesus não vai mudar. Entretanto, queridos, isso envolveu o ato de enviar o Senhor Jesus ao mundo, morrer na cruz por nós, para que pelo seu sangue nós fôssemos justificados. Deus decidiu nos salvar e ele entregou o seu Filho por esse plano. Você acha que ele vai abandonar esse plano de uma hora para outra? Que ele não vai cumprir esse plano? Ou que alguém pode frustrá-lo no cumprimento desse plano? Obviamente que não. E é isso que Paulo quer nos mostrar. Veja aí o verso 10. Porque se nós, quando inimigos, veja aí, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo está repetindo a mesma ideia, só que com palavras diferentes, para tornar mais claro para nós o amor de Deus por nós e a segurança que nós podemos ter nesse amor. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou desta forma. Ele não poupou e entregou aquilo que mais precioso ele tinha, do ponto de vista do Pai, do ponto de vista do Filho. Essa entrega significou que ele veio a este mundo, ele deixou a forma de Deus, assumiu a forma de homem, foi humilhado, foi morto durante aquele momento ali na cruz do Calvário. Foi a única vez em toda a eternidade
que de fato a comunhão entre o Filho e o Pai foi rompida, quando ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Para Cristo custou algo inimaginável, a comunhão com o Pai sendo rompida. Você acha que Deus não vai cumprir aquilo que Ele prometeu? Sendo que o mais difícil Ele já fez, sendo que o mais grandioso Ele já fez, Cristo já fez a parte dele. Tendo realizado o maior de todos os feitos, Deus também vai realizar o menor. E nós deveríamos, de fato, crer nisso. Paulo vai dizer: muito mais agora, estando reconciliados. Agora nós não somos mais inimigos. Deus não nos vê como seus inimigos. Ele nos vê como seus amigos. Ele vê a mim e a você como seus filhos. Agora a relação entre nós é diferente. Foi restaurada com base no sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, queridos, duvidar das promessas de Deus, duvidar do amor de Deus, é uma própria ofensa para com o caráter de Deus. O caráter desse Deus que fez tudo isso por nós, que nos deu o seu próprio Filho, e do Filho que morreu na cruz por nós. Duvidar deste amor, duvidar das promessas de Deus, é uma ofensa para com o Senhor e para com Cristo Jesus. Mas esse é o argumento que o apóstolo Paulo utiliza aqui, e que nós precisamos ter em mente. A nossa esperança, ela não vai ser frustrada. Por quê? Porque Deus nos ama. Tá, Deus me ama, mas e daí? Onde é que eu posso ver a manifestação desse amor? Olhe para a cruz. Olhe para o fato de que Deus entregou o seu Filho para morrer por você quando você ainda era pecador, miserável, indigno, ímpio e inimigo dele. Ele entregou o seu próprio Filho para morrer por você. E o Filho veio entregar a sua vida, ter a sua comunhão interrompida com o Pai na cruz do Calvário, para que você fosse salvo. E você ainda vai questionar o amor de Deus com base nas coisas desta vida? Ah, meus queridos, que o nosso foco esteja no local certo. De todas as coisas que você aprendeu hoje à noite, guarde pelo menos isso. Se caso você esquecer as demais, lembre-se disso. Quando você duvidar do amor de Deus por você, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Reflita sobre ela. Reflita sobre quanto custou para Deus, quanto custou para Cristo. Foi por nós. Foi por amor a nós. O Evangelho de João vai dizer: tendo amado os seus, os amou até o fim. Cristo amou até o fim, até a cruz. Mas veja, por último aqui eu quero ressaltar que no verso 11, Paulo vai falar a respeito de uma quinta bênção da justificação pela fé, que é nos alegrarmos em Deus. Veja aí, verso 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Veja, chama a nossa atenção a maneira como Paulo, ele menciona aqui as bênçãos que são oriundas da justificação, não é? Ele diz: e não apenas isto, e não apenas isto, mas ainda há isto. Ele vai como que enumerando várias e várias bênçãos,
E veja, ele não está aqui querendo esgotar as bênçãos da justificação, mas são tantas que ele vai colocando uma após outra. Olha, mas ainda tem essa, e essa aqui. E como nós podemos ver aqui, ele está dizendo, tem essa bênção aqui, nós podemos nos alegrar em Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora por causa da justificação pela fé, nós nos alegramos em Deus. Antes nós não tínhamos nenhum prazer em Deus, pelo contrário, nós fugíamos de Deus, nós achávamos as coisas de Deus entediantes, nós não gostávamos de ouvir a palavra de Deus, nós não buscávamos a Deus, mas agora, meus queridos, Ele se tornou a nossa alegria, Ele se tornou o nosso prazer, Ele se tornou a razão da nossa vida e da nossa existência. Ele é a razão da nossa alegria, pois através do seu Filho, Ele nos reconciliou consigo. E com certeza, meus queridos, esse era o único caminho que nós tínhamos, que poderia ser feito para sermos reconciliados com o Pai. Esse era o único caminho. Se houvesse outro caminho, Deus certamente o faria. Deus teria enviado o seu único Filho para a vergonha, para o sofrimento, para a desonra na cruz, se isso não fosse absolutamente necessário? Você acha? Ele só enviou porque era absolutamente essencial. Se o ensino pudesse nos salvar, o ensino fosse necessário, o Senhor tinha nos dado o ensino, o conhecimento, o aprendizado. Mas veja, Deus teria permitido que seu Filho sofresse aquela agonia ali no Getsêmani, e que ainda sofresse na cruz, que a comunhão entre o Pai e o Filho fosse ali quebrada na cruz do Calvário, se isso não fosse absolutamente essencial? De forma nenhuma, meus queridos, certamente que não. Este era o único caminho que Deus poderia, de fato, realizar para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Não havia outro meio a não ser Cristo, o seu Filho, sendo crucificado na cruz. E por quê? Por que era necessário? Paulo já falou a respeito disso lá em Romanos 3:26, para que Deus fosse justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, para que a sua lei, a sua santidade, a sua justiça fosse satisfeita, mas que também Ele pudesse justificar pecadores indignos, ímpios, rebeldes, inimigos dele, como eu e como você. Gostaria de trazer algumas aplicações, queridos, para a nossa vida nesta noite. Primeiro, será que já entendemos que o amor de Deus... será que já entendemos o amor de Deus como garantia da nossa salvação? Veja, se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou, quando ainda éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos dele, agora que nós fomos justificados e não somos mais inimigos, somos amigos de Deus, somos filhos de Deus, não estamos mais num estado de pecado, mas num estado de graça, e nós agora desfrutamos da paz com Deus. Será, meus queridos, que Deus não iria completar a sua salvação que Ele iniciou em nossas vidas? A própria palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Uma vez que Deus já fez tudo isso por nós, Ele não vai agora consumar a sua salvação?
Ele não vai nos livrar da sua própria ira. Ele não vai nos dar a vida eterna. Veja, queridos, esse texto, ele mostra claramente que nós podemos ter a nossa segurança de salvação se nós estamos em Cristo. Você pode até dizer como aquele hino, não é? Eu não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Eu não sei porque que Deus me amou, mas eu sei que Ele me amou. Eu sei que eu fui alvo desse amor. Eu sei porque eu não consigo mais viver sem Ele. Eu não consigo mais viver sem Ele. Saiba, meus queridos, que a palavra de Deus mostra claramente que é esse amor de Deus por nós, que nos alcançou, que nos transformou, que nos fez novas criaturas. Hoje você não é aquela pessoa que você costumava ser, que você era. Hoje você é uma nova pessoa. Deus transformou a sua visão, a sua perspectiva, o seu desejo por Ele, o seu prazer nele. Você acha que Ele não vai completar a sua obra de salvação na sua vida? Então, queridos, que possamos descansar no amor de Deus por nós. Segundo, precisamos entender que a obra de Cristo é o único caminho. É o único caminho, não há outro caminho. Eu sei que muitas vezes as pessoas nutrem certas expectativas que até parecem fazer sentido, mas que não são bíblicas. As pessoas às vezes pensam que não, mas se eu fizer boas obras, se eu for uma pessoa honesta, se eu for uma pessoa fiel, se eu for uma pessoa, um bom cidadão, então Deus vai, no final das contas, reservar um lugarzinho para mim no céu. Afinal de contas, quando eu chegar lá, Ele vai ver que tinha outras pessoas aqui na terra que aprontavam muito, roubavam, matavam, faziam toda sorte de maldades. Aí Ele vai olhar para mim e vai dizer, não, esse não é tão mal assim não, eu vou deixar ele aqui, vou dar um lugarzinho para ele aqui. Veja, isso é salvação por obras, o que a Bíblia condena de forma clara. Se você for confiando nas suas obras, comparecer diante do tribunal de Deus, você está perdido. E você está perdido com toda certeza. É por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, porque não havia outro caminho. Não é pelas obras, é por aquilo que Ele fez na sua vida e na sua morte. É isso que vai trazer a você a justiça que você não tem. É a fé na obra sacrificial de Cristo, na sua obediência ativa e passiva, na sua obediência à lei em seu favor, na sua morte substituindo você, que você vai de fato ser justo diante de Deus, poder comparecer diante de Deus. Não há outro caminho. Se houvesse outro caminho, certamente Deus o trilharia. Esse era o único caminho e Ele não poupou o seu próprio Filho. Ele sacrificou o seu próprio Filho para abrir esse caminho de salvação. Aí hoje você rejeita esse caminho, você quer trilhar o seu próprio caminho. Veja como é uma afronta a Deus esse nosso orgulho, essa nossa prepotência de acharmos que vamos por nós mesmos estabelecer a base da nossa salvação. Não vamos, nunca iremos. Por isso que muitos serão condenados. Porque cabe a nós seguirmos o único caminho. O Senhor Jesus foi claro, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho. Certo? Terceiro, precisamos da reconciliação que Cristo fez entre nós e Deus. Veja, queridos, nós nos alegramos em Deus por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário, não é? Por intermédio da qual nós tivemos a reconciliação com o Pai. E podemos nos alegrar na reconciliação, queridos,
podemos nos alegrar na reconciliação. Por quê? Porque, de fato, o resultado da reconciliação não é só paz, também é paz, mas também é alegria. Também é alegria. Temos, meus queridos, muito com o que nos alegrar. Por que você acha que o apóstolo Paulo, preso lá em Roma, numa prisão tão inóspita, tão fria, escura e tão terrível, ele foi capaz de escrever uma carta para a igreja de Filipos dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Diversas vezes na carta ele traz essa exortação: alegrai-vos, meus irmãos, do Senhor. Alguém olharia assim: esse Paulo tá maluco, porque ele está preso, ele está numa situação desta, terrível, nas mãos de Roma, correndo sério risco de perder a sua vida, e ele está mandando que a gente se alegre no Senhor. Isso mostra, queridos, que a alegria de Paulo não estava nas circunstâncias desta vida, não estava. Paulo, ele tinha essa visão das verdades espirituais, daquilo que é mais importante, daquilo que realmente merece a nossa atenção. Paulo sabia que o mais importante na sua vida já tinha sido tratado, já tinha sido resolvido, o seu relacionamento com Deus já tinha sido apaziguado. E nada e nem ninguém poderia mudar os planos de Deus para a vida dele, tiraria a sua salvação. Você tem se alegrado na reconciliação que Cristo promoveu na cruz do Calvário? Você tem se alegrado? Veja, queridos, se sofremos num grau alto, se nós passamos por muitas lutas e dificuldades, nós podemos ver, por exemplo, Jó, ele passou por tantas lutas, tantas dificuldades, ele, embora tendo passado por tudo isso, lá no seu livro, no capítulo 13, verso 15, ele diz assim: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Ou seja, nenhuma aflição tão terrível, nenhuma tristeza tão profunda, nenhuma dor é tão intensa que pode ou que deve tirar de nós a alegria da reconciliação que nos foi conquistada por Cristo na cruz. Nós devemos olhar, queridos, para esta realidade. Contemplemos, meus queridos, agora a nossa condição. Hoje nós somos reconciliados, somos filhos, somos herdeiros de Deus, fomos adotados na família de Deus, fazemos parte do povo escolhido, somos alvos do cuidado especial de Deus. Estamos aqui neste mundo sujeito a passar por toda sorte de dificuldades? Estamos, sim. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo caído, você saiba disso. O crente pode adoecer, o crente pode se decepcionar com as pessoas, o crente pode passar por privações materiais, o crente pode ficar desempregado, pode passar por tudo isso. Enquanto nós estivermos aqui, estamos sujeitos a enfrentar as lutas próprias desta vida, mas nenhuma destas lutas pode tirar de nós a verdadeira alegria da reconciliação com Deus. É nisso que nós precisamos nos concentrar, meus queridos, é para isso que nós precisamos olhar. Então, que eu e você possamos nos lembrar destas verdades, possamos guardá-las em nosso coração. E que a cada dia, queridos, quando
muitas vezes passarmos pelas dificuldades aqui e formos tentados a medir o amor de Deus por nós com base em qualquer coisa desta vida, que possamos olhar para a cruz e vermos o quanto ela custou para o Pai, o quanto custou para o Filho, e como ela é prova suficiente do amor do Pai, do Filho e do Espírito por nós. Que Deus nos abençoe. Amém.